nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Jesus, presente no Santíssimo Sacramento, amor e consolo da minha alma, como anseio amar-vos a tal ponto que a minha vida se consuma em amor por vós. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. João 15:13. Que eu possa, como vós, doar-me inteiramente, sem reservas. Bendito e louvado seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar, que ele seja para sempre bendito, louvado e adorado. Bendito e louvado seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar, que ele seja para sempre bendito, louvado e adorado. Bendito e louvado seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar, que ele seja para sempre bendito, louvado e adorado. Amado Jesus, prisioneiro de amor, abandonado em tantos tabernáculos e esquecido, bondoso Jesus, que ainda anseia pela nossa visita e suplica um gesto de amor da humanidade. Que a minha presença aqui seja um bálsamo para o vosso coração. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Apocalipse 3:20. Senhor do tabernáculo, aumentai a minha fé. Senhor da misericórdia, tornai-me misericordioso. Senhor da verdade, guiai os meus passos no caminho da bondade. Senhor do tabernáculo, concedei-me amar-vos sempre mais e mais. Este milagre nos recorda a adoração e o reconhecimento da soberania de Deus, digno de todo o louvor e glória, como nos ensina a Sagrada Escritura. A salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Apocalipse 7:10. Que a minha vida seja um hino constante à vossa glória. Jesus não apenas provê o necessário para as nossas vidas, mas ele é também o centro da nossa adoração e a fonte da nossa salvação, a quem devemos louvar pela sua generosidade e graça. Naquele dia, uma multidão seguia Jesus, atraída pela sua mensagem de vida e esperança. Deixaram tudo para estar perto dele, pois sabiam que em sua presença encontravam consolo e transformação. Contudo, ao cair da tarde, surgiu uma necessidade prática. Não havia alimento suficiente para todos. Dispunham apenas de 5 pães e 2 peixes, algo que parecia completamente insuficiente para tão grande multidão. Mas Jesus, confiando no poder do seu Pai, tomou o que tinham, abençoou e distribuiu. Naquele instante, o que parecia tão limitado multiplicou-se, e a multidão comeu até saciar-se. Sobraram 12 cestos cheios, um testemunho claro de que, em Cristo, a provisão não é apenas suficiente, mas abundante. Este milagre não só demonstra a bondade de Deus em prover, mas também como devemos reconhecê-lo como a origem de toda a bênção. Este milagre nos ensina que, em Cristo, encontramos a nossa salvação e tudo o que precisamos para viver. Apocalipse 7:10 nos recorda que a salvação pertence ao nosso Deus e ao Cordeiro, e que tudo o que recebemos vem dele. Ao reconhecer que ele é a nossa fonte de vida, devemos render-lhe adoração e gratidão, como a multidão que celebrava a sua presença. Ele não só nos provê de coisas materiais, mas oferece-nos a vida eterna, e por isso devemos dar glória e honra ao seu nome. Muitas vezes, sentimos-nos limitados, com poucos recursos ou forças para enfrentar os desafios que a vida nos apresenta. Mas este milagre nos mostra que,
Quando colocamos o pouco que temos nas mãos de Cristo, Ele o transforma e multiplica. Assim como saciou a multidão com o que parecia insuficiente, Ele pode preencher as nossas vidas com bênçãos quando o reconhecemos como a fonte da nossa provisão. Recorda-nos também que a verdadeira salvação e abundância não se encontram no material, mas na nossa relação com Cristo. Jesus não só alimentou a multidão com pão, mas oferece-nos o pão da vida, que sacia o nosso espírito e nos dá a esperança da vida eterna. Ao recebermos a sua graça, experimentamos uma profunda transformação que nos permite viver plenamente, confiando que Ele é a fonte de tudo o que precisamos. A mensagem é clara. A nossa vida e a nossa provisão estão em Cristo. Se confiarmos nele e lhe entregarmos o pouco que temos, Ele o multiplicará e nos abençoará de maneiras surpreendentes. Porque, como nos diz Apocalipse 7:10, a salvação pertence ao nosso Deus e ao Cordeiro, e tudo o que temos é um dom da sua infinita generosidade. Nele, o pequeno torna-se grande, o limitado transforma-se em abundante, e o que parece impossível torna-se um testemunho da sua glória. Senhor Jesus, ofereço-vos o pouco que tenho, o meu tempo, os meus talentos e o meu esforço, sabendo que em vossas mãos tudo é multiplicado. Ajudai-me a confiar na vossa providência, a não temer quando os meus recursos parecem escassos, e a recordar sempre que sois vós quem provê com generosidade. Ensinai-me a ser como aquela criança que entregou o que tinha com fé, e a partilhar com os outros, confiando que no vosso amor nunca nos faltará nada. Amém. Este milagre nos recorda a vitória definitiva que Cristo obteve sobre o mal e o poder que Ele tem para nos libertar, como nos ensina a Sagrada Escritura. Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus, dia e noite. Apocalipse 12:10. Que eu possa viver na liberdade dos filhos de Deus, livres do peso da culpa e do medo. Jesus não apenas provê o necessário para as nossas vidas diárias, mas Ele nos dá a vitória sobre toda acusação, pecado e dificuldade. Naquele dia, uma multidão seguia Jesus, atraída pelas suas palavras de vida e pelo seu poder de cura. Deixaram tudo para estar perto dele, pois sabiam que somente em sua presença poderiam encontrar esperança e restauração. Contudo, ao pôr do sol, surgiu uma preocupação. Não havia alimento suficiente para todos. Os discípulos, vendo a escassez, encontraram apenas 5 pães e 2 peixes, o que parecia absolutamente insuficiente para tão grande multidão. Mas Jesus, com plena confiança na provisão do Pai, tomou o que tinham, abençoou e distribuiu. Naquele instante, o que parecia limitado multiplicou-se, e a multidão comeu até saciar-se. Sobraram 12 cestos cheios, um testemunho claro de que em Cristo o que parece insuficiente torna-se abundância. Este milagre não só demonstra a generosidade de Deus, mas também a autoridade que Cristo tem sobre todas as circunstâncias. Este milagre nos ensina que, ao confiarmos em Cristo, somos libertos do medo e da acusação. Apocalipse 12:10 nos recorda que,
Através da vitória de Cristo, fomos libertados do acusador. Nele, não há condenação, somente graça e libertação. Assim como multiplicou os pães e os peixes para saciar a multidão, Ele também multiplica a sua graça em nossas vidas, libertando-nos da opressão e dando-nos vida em abundância. Muitas vezes, sentimos-nos limitados, com escassos recursos e rodeados de dificuldades. Mas este milagre nos mostra que quando entregamos o pouco que temos a Cristo, Ele o transforma e multiplica. Assim como saciou a multidão, Ele pode saciar as nossas necessidades mais profundas e espirituais, dando-nos a vitória sobre tudo o que nos oprime. Recorda-nos também que a nossa verdadeira vitória não está no material, mas na salvação que Cristo nos deu. Ele não só alimentou a multidão com pão, mas oferece-nos o pão da vida, que nos dá a vitória sobre o pecado e a morte. Ao depositarmos a nossa confiança nele, experimentamos a plenitude da sua graça e a libertação de todo o medo e acusação. A mensagem é clara. Ao vivermos em Cristo, somos mais que vencedores. Se confiarmos nele e lhe entregarmos o que temos, ele o multiplicará e nos abençoará abundantemente. Porque como Apocalipse 12:10 nos recorda, Cristo venceu o acusador e nos deu a vitória. Nele, o pequeno torna-se grande, o limitado transforma-se em abundante, e o que parecia impossível torna-se um testemunho do seu poder e vitória. Concedei-me a fé para sempre depender do vosso amoroso cuidado. No céu e na terra, seja para sempre louvado o coração amoroso de Jesus no Santíssimo Sacramento. Louvemos e agradeçamos em cada instante e momento ao Santíssimo e Divino Sacramento. Bendito seja o Sacratíssimo Coração de Jesus no Santíssimo Sacramento. Este milagre nos recorda a majestade e o poder soberano de Cristo, que é Rei sobre todos, como nos ensina a Sagrada Escritura. Em seu manto e em sua coxa está escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse 19:16. Que eu possa reconhecer a vossa realeza em cada aspecto da minha vida e submeter-me à vossa vontade. Jesus não apenas provê o necessário para as nossas vidas, mas Ele é também o Senhor soberano que tem autoridade sobre todas as circunstâncias, guiando-nos rumo à plenitude e à vitória. Naquele dia, uma multidão seguia Jesus, atraída pelas suas palavras e pelos milagres que ele realizava. Deixaram tudo para ouvi-lo, confiando que ele poderia saciar as suas necessidades mais profundas. Mas ao cair da tarde, surgiu a preocupação entre os discípulos. Não havia alimento suficiente para todos. Dispunham apenas de 5 pães e 2 peixes, algo que parecia completamente insuficiente para tão grande multidão. Contudo, Jesus, confiando no poder do Pai, tomou os poucos pães e peixes, abençoou-os e distribuiu-os. Naquele instante, o que parecia limitado multiplicou-se, e a multidão comeu até saciar-se. Sobraram 12 cestos cheios, um testemunho claro de que, em Cristo, o que parece insuficiente torna-se abundância. Este milagre não só demonstra a generosidade de Deus, mas também a sua autoridade como Rei soberano sobre toda necessidade. Este milagre nos ensina que, ao confiarmos em Cristo, reconhecemos a sua autoridade sobre todas as nossas dificuldades.
Apocalipse 19:16. Nos recorda que Cristo é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que tem domínio sobre todas as coisas. Se Ele é o Rei da nossa vida, podemos ter a certeza de que Ele tem o controle absoluto das nossas circunstâncias, incluindo as nossas necessidades físicas e espirituais. Assim como multiplicou os pães e os peixes para saciar a multidão, Ele pode transformar as nossas situações e dar-nos mais do que precisamos, porque a sua soberania é total e a sua generosidade infinita. Muitas vezes, sentimos-nos limitados pelo que temos, acreditando que as nossas forças ou recursos não são suficientes para enfrentar o que a vida nos apresenta. Mas este milagre nos mostra que, quando entregamos o pouco que temos a Cristo, Ele o multiplica de uma forma extraordinária. Como Rei soberano, Ele tem o poder de transformar as nossas limitações em abundância, guiando-nos rumo à vitória e à plenitude. Recorda-nos também que a nossa verdadeira esperança não está no material, mas na autoridade de Cristo como Rei eterno. Assim como alimentou a multidão com o pouco que tinham, Ele oferece-nos tudo o que precisamos para viver nele: vida eterna, paz, força e alegria. Ao confiarmos na sua soberania, experimentamos o poder do seu reino nas nossas vidas. A mensagem é clara. Se reconhecermos Cristo como o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, podemos confiar plenamente nele. Se lhe entregarmos o pouco que temos, ele o multiplicará e nos abençoará abundantemente. Porque, como Apocalipse de 19:16 nos recorda, Jesus é o soberano sobre todos, e nele encontramos a abundância, a provisão e a transformação que somente o Rei eterno pode dar. Coração de Jesus, eu confio em vós. Coração de Jesus, ardente de amor por nós, inflamai os nossos corações com o vosso amor. Senhor, acendei em mim o desejo de vos receber frequentemente na Eucaristia, para que eu seja transformado no vosso amor e a minha vida seja um testemunho da vossa graça. Coração de Jesus, convertei os pobres pecadores. Coração de Jesus, ardente de amor por nós, inflamai os nossos corações com o vosso amor. Coração de Jesus, fazei que eu vos ame e vos faça amar. Divino coração de Jesus, convertei os pecadores, salvai os agonizantes, livrai as santas almas do purgatório. Coração eucarístico de Jesus, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Doce coração de Jesus, sede o meu amor. Doce coração de Jesus, tende piedade de nós e dos nossos irmãos e irmãs errantes. Doce coração de meu Jesus, fazei que eu vos ame sempre mais e mais. Glória, amor e gratidão ao Sagrado Coração de Jesus. Ó coração de amor, em vós coloco toda a minha confiança, porque tudo temo da minha fraqueza, mas tudo espero da vossa bondade. Sacratíssimo coração de Jesus, tende piedade de nós. Sagrado coração de Jesus, consolado na vossa agonia por um anjo, consolai-nos na nossa agonia. Sagrado coração de Jesus, eu creio no vosso amor por mim. Sagrado coração de Jesus, protegei as nossas famílias. Sagrado coração de Jesus, sede conhecido, sede amado, sede imitado. Sagrado coração de Jesus, venha a nós o vosso reino. Sagrado coração de Jesus, eu me entrego a vós por Maria.
Que o Sagrado Coração de Jesus seja amado em todo lugar. Tudo para vós, Sacratíssimo Coração de Jesus. Doce Coração de Maria, preparai-lhes um caminho seguro. Doce Coração de Maria, sede a salvação da minha alma. Doce Coração de Maria, sede a minha salvação. Ó Deus, que neste admirável sacramento nos deixastes um memorial da vossa paixão, concedei-nos venerar de tal modo os sagrados mistérios do vosso corpo e sangue, que sempre possamos experimentar em nós mesmos o fruto da vossa redenção. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. No céu e na terra, seja para sempre louvado o coração amoroso de Jesus no Santíssimo Sacramento. Louvado seja o Santíssimo Sacramento do altar, no céu, na terra e em todo lugar. Senhor Jesus, venho diante de vós tal como sou. Peço-vos perdão pelos meus pecados. Arrependo-me deles por causa da vossa bondade. Perdoai-me, em vosso nome. Eu perdoo a todos que me ofenderam. Renuncio a Satanás, aos espíritos malignos e a todas as suas obras. Entrego-me inteiramente a vós, com todo o meu ser. Senhor Jesus, agora e sempre, convido-vos a entrar na minha vida. Aceito-vos como meu Senhor, Deus e Salvador. Este milagre nos recorda a profunda proximidade de Deus com o seu povo e a promessa da sua presença constante, como nos ensina a Sagrada Escritura. E ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Apocalipse 21, 3. Que eu possa sentir a vossa presença em cada momento da minha vida e reconhecer que vós sois o meu refúgio e fortaleza. Jesus não apenas provê o necessário para as nossas vidas, mas Ele também nos oferece a sua presença eterna, uma presença que transforma, cura e dá abundância em todos os aspectos das nossas vidas. Naquele dia, uma multidão seguia Jesus, buscando não apenas um milagre físico, mas também a paz que somente Ele pode dar. Deixaram tudo para estar perto dele, confiando que, na sua proximidade, encontravam a verdadeira vida. Mas ao chegar da tarde, surgiu uma preocupação entre os discípulos. Não havia alimento suficiente para todos. Dispunham apenas de 5 pães e 2 peixes, uma quantidade que parecia completamente insuficiente para tão grande multidão. Contudo, Jesus, confiando no poder do Pai, tomou o pouco que tinham, abençoou-o e distribuiu-o. Naquele instante, o que parecia limitado multiplicou-se incrivelmente, e a multidão comeu até saciar-se. Sobraram 12 cestos cheios, evidência clara de que a presença de Jesus traz abundância, restauração e saciedade, além do que as nossas capacidades humanas podem imaginar. Este milagre nos ensina que, ao recebermos Cristo, não somos apenas supridos materialmente, mas somos também abençoados com a sua presença transformadora. Apocalipse 21, 3 nos recorda que o tabernáculo de Deus está com os homens, e Ele habita conosco, sendo a nossa fonte inesgotável de paz e abundância. Assim como alimentou a multidão, Ele quer estar presente em cada área da nossa vida, transformando as nossas limitações em bênçãos, a nossa escassez em abundância. Muitas vezes, sentimos-nos vazios ou preocupados com o que não temos,
temendo que não seja suficiente para enfrentar os desafios da vida. Mas este milagre nos mostra que, quando entregamos a Jesus o pouco que temos, Ele o multiplica. Assim como saciou a multidão com o que parecia insuficiente, Ele pode preencher as nossas vidas com a sua paz e com tudo o que precisamos, porque a sua presença é suficiente para saciar a nossa alma. Recorda-nos também que a verdadeira abundância não se encontra apenas no material, mas na comunhão com Deus. Jesus, na sua proximidade com o seu povo, oferece-nos mais do que provisão física. Ele nos dá a sua própria presença. No seu amor, somos preenchidos com esperança e força para viver com confiança, sabendo que Ele está sempre conosco. A mensagem é clara. Quando convidamos Cristo para a nossa vida, Ele torna-se a nossa fonte de vida eterna e abundância. Se lhe entregarmos o pouco que temos, Ele o multiplicará e nos abençoará, porque como Apocalipse 21:3 nos recorda, Deus está conosco, e na sua presença tudo o que precisamos é provido, transformando o limitado num rio de bênçãos infinitas. Amém. Bendito seja Deus. Bendito seja o seu santo nome. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo, o Paráclito. Bendita seja a gloriosa Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua santa e imaculada Conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Amém. Para que estes 5 minutos com Jesus, no Santíssimo Sacramento, alcancem mais irmãos e irmãs e toquem os seus corações, convido você a curtir e deixar um comentário, que pode ser uma oração de louvor, agradecimento ou um pedido. Não se esqueça de se inscrever, compartilhar e ativar o sino para receber notificações. Juntos, oremos nestes próximos 5 minutos com Jesus no Santíssimo Sacramento. Obrigado.